pessoas lembram de você pelo quê? Se você responder, pelo meu bom trabalho, pelo meu bom atendimento, pela minha boa execução, isso é o mínimo que qualquer profissional tem que oferecer. Eu demorei para entender que é como você comunica, não o que você comunica. As pessoas não escolhem consumir você unicamente pelas certificações que você tem pendurada na tua parede. E se você olhasse para um profissional que está começando agora, quais seriam os 3 passos primordiais que você falaria para ele executar agora? O primeiro grande passo Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca. Vocês já viram aí na chamada que eu tô com uma convidada muito especial. Tem muita coisa para agregar aqui com a gente, falar sobre marca, sobre branding, marketing. Eu tô aqui com Ariane Lima, seja muito bem-vinda ao Papo de Marca. Criadora do método Marca Poderosa, diretora de marcas e negócios na agência OADB. Ari, obrigado por ter topado conversar um pouquinho aqui comigo. Você é uma pessoa que eu já conheço e já acompanho já faz um tempo, através de pessoas em comum ali. E eu admiro muito o posicionamento que você tem nas redes sociais e você consegue transmitir isso fora do mundo digital. Então tenho certeza que vai ser muito legal aqui o nosso papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa introdução. O Lucas é uma pessoa que acho que a gente se troca ali likes e conversas na rede social. A gente se conheceu pessoalmente faz pouco tempo, inclusive em algum congresso. Algum congresso da estética. E eu tô super feliz de estar aqui hoje. Muito bom, viu? Eu queria que você passasse, primeiro para quem não te conhece, como você se apresentaria para quem ainda nunca te viu. Tá bom. Então, pessoal, eu sou a Ariane Lima, sou um profissional que tem aí uma carreira de quase 15 anos no universo da comunicação, da estratégia. Sou uma diretora de negócios e o meu foco principal é transformar negócios e pessoas em marcas poderosas. Muito bom. Ari, hoje você está à frente de uma agência, né? Eu queria que você contasse até para mim, porque eu sei que muitas pessoas quando olham uma agência de fora, não sabe muito o que faz uma agência, qual que é a entrega dessa agência. A OADB hoje, como que ela ajuda o empresário do outro lado? Bom, eu acho que primeiro existem vários formatos de agência, quando a gente fala, né? Desde a mais tradicional, que talvez sejam as maiores, ou até a que a gente tem aquela noção do que de fato é numa estrutura tradicional, e nas agências que têm objetivos diferentes. A minha agência é uma agência que cuida de marcas. Então, quando eu falo tanto do profissional quanto na indústria, o nosso principal objetivo é que aquela pessoa, que aquele profissional, que aquele negócio insira uma solução, um produto dentro do mercado e alcance o objetivo financeiro, principalmente dele. Então, hoje nós somos uma agência, não vou falar 360, mas que é capaz de desenvolver todas as soluções necessárias para que aquela marca, né, aquele negócio, chegue no objetivo principal dele. E quando um cliente chega até você, qual que é o seu, primeiro, o raio-x, né, o diagnóstico que você anamnese, faz? Anamnese, como eu falo com bastante profissional da saúde. Como que é essa anamnese, esse primeiro dia, esse primeiro contato com ele? E qual que é o próximo passo no dia 01, depois que você fechou com ele? O que acontece muito quando eu penso em doutora, empresário, como eu lido muito com a área da saúde, geralmente chega bastante esse público para mim. No geral, eu entendo que as pessoas começaram a entender a necessidade de investir nos seus negócios, de existirem, seja no ambiente digital, ou estruturar melhor o negócio que eles possuem e trazer mais visibilidade. Então, eles buscam, geralmente, uma primeira solução de presença digital, que nem sempre é a única coisa que ele precisa, mas geralmente é a coisa que ele primeiro identifica. É quase como se fosse um sintoma aí quando um paciente vai até um doutor e chega e fala que está com alguma coisa ou se faz um autodiagnóstico. Quando a gente tem essa primeira conversa, a gente entende que muitas vezes o negócio está sem estrutura ou, de fato, aquela carreira precisa ser melhor desenhada, um posicionamento. Nessa primeira conversa que a gente tem, nesse primeiro contato, é literalmente dissecar tudo que está acontecendo naquele momento de negócio daquela pessoa, entender com quem ela quer se comunicar, quais são os valores dentro daquele negócio que são base para ela se sustentar e para ela se posicionar, para ela existir enquanto uma marca competitiva no mercado. E aí sim a gente começa a entender os caminhos e como a gente vai colocar isso em prática. Então essa primeira grande conversa é de fato que hoje um doutor faz uma primeira consulta ali de diagnóstico. É entender como é que está a saúde daquele negócio para a gente falar quais são os próximos passos que a gente pode encaminhar com ele. E quando você faz essa primeira anamnese,
Quais são os pilares mais importantes que você identifica para uma marca ter sucesso hoje? Boa. Como eu falo muito de construção de marca, isso tem muito a ver com negócios que são legítimos e autênticos. Uma das coisas que eu mais gosto de avaliar nessa primeira conversa são as coisas que são essenciais para aquela pessoa, que é o ponto focal. Então, se eu estou falando de um doutor que é dono de uma clínica, por exemplo, e toda a marca gira em torno da existência dele, do nome dele, ou daquilo que ele valoriza de fato como criador daquele espaço, ou do trabalho que ele executa, é importante eu entender por que ele faz o que ele faz. Ou como é que ele quer ser percebido pelos pacientes. Ou por qual motivo ele quer ser de fato escolhido e desejado. A maioria dos profissionais, eles chegam muito com o desejo de aumentar a lucratividade, que as pessoas conheçam mais quem eles de fato são. Só que eles não sabem de fato o que torna eles únicos ou o que de fato vai gerar interesse além da técnica, né? Então, quando a gente vai construir essa marca, eu gosto de dizer que o primeiro grande pilar que eu preciso compreender com aquela pessoa é quem ela é. Por que ela faz o que ela faz e como é que eu posso tangibilizar essas características. Muito bom. A gente conversou muito em outros episódios sobre o autoconhecimento, né? Quando você fala de construção de marca, você trabalha muito com a cultura, fala-se muito sobre cultura, mas talvez não seja muito abordado essa parte do autoconhecimento. O que eu tenho para oferecer? E como eu quero ser percebido, né? E eu vejo que é uma dificuldade, a gente acaba compartilhando os mesmos clientes, né? Em uma certa fatia ali do mercado. Sim. E os profissionais hoje que olham para as redes sociais, eles imaginam como uma receita de bolo, que tem um beabá não, um passo a passo validado e que todo mundo tem que seguir nesse passo a passo aí. É um desafio para você também dentro da sua agência? Totalmente. Acho que também deve ser um desafio para você quando você lida com algum profissional da área da saúde ou, enfim, com alguma carreira. O que acontece é que é bem complexo esse tópico. Por quê? Ao mesmo tempo que um profissional, vamos supor, um profissional da harmonização, quando ele fala que ele quer trabalhar a imagem dele, ele me traz referência de outras pessoas. E aquela pessoa, de alguma forma, chamou a atenção dele por alguma característica específica, seja, olha o formato de conteúdo que aquele doutor X faz. Olha que legal como a doutora Y se veste. Da mesma forma que ele me traz referências de pessoas que chamaram a atenção dele, ele não consegue visualizar que aquilo só chama a atenção porque é autêntico. É quase como se o formato de conteúdo, a forma de falar, a forma de se vestir daquela pessoa fosse tão autêntica a ponto daquilo me inspirar. Então ele não consegue entender que aquilo, na verdade, é autenticidade propriamente dita, né, colocada ali de uma forma estratégica, e aquilo traz para ele referência. E ele não consegue olhar num primeiro momento para si, entender que ele também pode trazer alguma característica pessoal, né? Seja pela história dele, seja das coisas que ele acredita, as vivências, ou até a estética, a forma de se comunicar. E ele tenta adaptar aquilo que ele é para algo que ele acha que é mais fácil de reproduzir. Então, o que acontece muito, eu imagino que você também passe muito por isso, é das pessoas quererem reproduzir aquilo que de certa forma já deu certo. O que eu gosto de dizer que é virar uma forma genérica de uma marca autêntica, né? Então, ele não consegue olhar para si e falar, poxa, tem algo em mim que de fato é único. Tem algo em mim que as pessoas vão se conectar comigo. E é justamente o nosso papel como estrategista, o criador de marca, enfim, desenvolvedor de marca, fazer com que a pessoa acesse essas características e que a gente consiga usar aquilo como elemento de diferenciação. E todos nós, literalmente, somos diferentes uns dos outros. Por mais que talvez a gente tenha vindo da mesma região, tenha a mesma formação, tenha vivências ou atenda o mesmo público, nós não somos pessoas iguais, entende? Talvez você tenha um sotaque que eu não tenho, você acredita numa coisa que eu não acredito, você se comunica de uma forma que eu não me comunico. Eu consumo uma cultura, alguma Total. música diferente da sua, Perfeito. leio coisas diferentes. Perfeito. Né? Então, a sua bagagem é diferente da minha. Por mais que talvez a gente tenha um conteúdo de formação base, ou até mesmo a gente coexista no mesmo universo de execução do nosso serviço, nós somos pessoas diferentes. Um exemplo muito, muito legal, às vezes eu gosto de dar. Você gosta de tomar cerveja? Sim. Eu não gosto. Não é que cerveja é ruim, é que não é pra mim, é pra você. Então, talvez uma pessoa que se identifique mais com cerveja vai falar com você, uma pessoa que se identifica mais com vinho vai falar comigo.
O meu ponto é, não existe o que é bom, o que é ruim. Tem algo que serve para uma pessoa e que não serve para outra. Isso se torna uma característica de autenticidade. São as características que nos tornam únicos, que vão fazer com que aquilo que a gente faz seja atrativo para uns e não para outros. A gente tem que abraçar aquilo que torna a gente único, para gerar, de fato, fatores competitivos no mercado. Mas dentro de uma marca poderosa que você fala, dentro de uma marca autêntica, existem fatores e elementos que são negativos ou não são tão benéficos para ela comunicar dentro de um mercado tão competitivo, né? Que são negativos? Que você acha que atrapalha mais do que agrega valor para aquele profissional / marca? Eu acho que o que mais atrapalha... Você tá falando, por exemplo, de talvez ter pontos de vista sobre algumas coisas que você compartilha? Por exemplo, um profissional gravar um vídeo com uma câmera com uma qualidade legal, com uma iluminação legal. Aí corta para outro lado. Um profissional que grava com uma câmera, enfim... O pessoal do audiovisual tá querendo vender o serviço deles pra vocês. É um exemplo nosso. É um exemplo, um exemplo nosso do dia a dia que eu tenho certeza que você tem um... Beleza. Eu acho que assim, qualidade é um fator inquestionável. Acho que esse é um ponto, né? Seja qualidade de imagem, de produção de conteúdo, de estrutura de atendimento, qualidade de atendimento propriamente dito, de pós-venda. Tudo isso tá dentro de um universo de marca. Acho que qualidade é uma coisa inquestionável, né? A falta de qualidade também gera descredibilidade. Acho que isso é um ponto bem relevante que você trouxe. É legal saber que qualquer marca, né, desde que bem estruturada, pode começar com os elementos que tiver, um celular e um microfone que a gente compra no Mercado Livre na vida e vai chegar hoje na tua casa, mas quanto mais qualidade você coloca vamos dizer de certa forma, na imagem da tua marca, é mais fácil você transmitir aquilo que você quer. Ari, e a gente tá filosofando tanto aqui nesse começo e já falou sobre vários aspectos que a gente vai entrar mais a fundo ao longo da nossa conversa, mas eu queria entender o que te fez mergulhar nesse universo de marcas e do comportamento humano? Bom, eu sempre quis trabalhar com comunicação na minha vida. Sempre. Eu acho que sempre foi uma coisa que foi uma facilidade de falar. Né? Falar sempre foi um problema na minha infância, inclusive, que eu falava muito. Mas em algum momento eu falei, olha só, isso que sempre foi uma questão na minha infância pode me trazer dinheiro na vida adulta. Quando eu trabalhei na indústria, eu fui trabalhar na área da saúde. Eu trabalhei na indústria como gerente de marketing, enfim, dentro da indústria da área da odontologia, para ser mais específica. Estando nesse universo, já trabalhando com comunicação, eu comecei a perceber um gap muito grande nos dois sentidos. Tanto nas indústrias que se comunicavam de uma forma muito fria, quadrada, porque não é nem a questão de usar o termo de a indústria da saúde não é criativa, mas eu acho que eram soluções nada inovadoras, vamos dizer assim. Então aquilo começou a me dar uma inquietação de talvez eu poder propor algo diferente, mas estando no papel de dentro da indústria, era um pouco mais difícil oferecer solução para uma empresa que eu estava naquele momento atuando. E aí eu comecei a olhar também para as carreiras, porque eu me relacionava muito com os doutores, né? Então, porque eles eram speakers, eles eram KOLs das marcas que eu atendia. E eu comecei a perceber que eles começavam a olhar para uma rede social ou para um mercado que começou a ficar, de certa forma, mais competitivo e não entender como aplicar soluções para, de fato, mostrar ao profissional o que eles eram e voltarem a ser atrativos no mercado ou até mais lucrativos. Foi aí que eu decidi empreender. E quando eu fui empreender, o meu primeiro movimento de agência, quando eu era bem pequenininha, meu primeiro negócio, que era só eu, uma sócia e mais uma pessoa, era só oferecer solução para rede social. Eu comecei a entender que isso também era limitado. Até porque nesse primeiro momento começou a surgir muita demanda de produção de conteúdo, de vídeo, como começaram a aparecer as soluções de vídeo em plataformas como o Instagram, estava nascendo, ainda era um bebê. Nem existia. Era uma plataforma mais de foto, né? E aí, quando eles fizeram esse movimento pro vídeo, acho que mudou um pouco o mercado, né? Totalmente. TikTok nem existia, YouTube ainda tinha um outro formato, né? O conteúdo que funcionava ali. E aí eu comecei a entender que, ao invés de ser só uma solução de serviço mesmo, de oferecer uma solução de vídeo ou de produção de conteúdo, eu poderia fazer a gestão dessa marca como um todo,
ampliando de fato a atuação dela, olhando esse negócio de uma forma mais estratégica e não só como uma solução numa das pontas que ela precisava. E eu comecei de fato a investir, né, em ter bagagem para isso, então me formar, ter vivência para isso e oferecer essas soluções. Eu acho que duas coisas bem legais é que eu sempre quis trabalhar com comunicação, mas eu nem sempre quis trabalhar com a área da saúde. Mas foi um universo tão desafiador, no sentido de eu sentir que eu poderia executar tanta coisa ali dentro, que eu me apaixonei, eu fiquei lá mesmo. E o que esses profissionais... Por que ele chamou mais atenção esses profissionais do que outro mercado? O profissional da área da saúde, ele é um cara que por muito tempo teve muito medo de comunicar o que ele faz. Eu já ouvi diversos motivos, desde porque ele fez um juramento para isso, então ele não poderia talvez ser tão comercial, ou até porque ele tem muito receio dos órgãos regulamentadores, então ele não sabia até o que ele poderia falar ou não, ou poderia fazer ou não, ou porque em um certo momento ele conseguiu fazer receita, ou enfim, chegar num lugar positivo financeiro no negócio, quase que como uma demanda ali compulsória que acontecia todos os meses por indicação. E aos poucos a gente começou a ver um mercado que começou a ficar cheio, inflado. Não vou nem dizer saturado, vou falar inflado mesmo, de profissionais bons, médios e ruins, né? Isso tecnicamente, Tecnicamente. Né? E aí eu comecei a ver que era uma demanda muito interessante. Porque são profissionais que são, em sua grande maioria, os que, por exemplo, buscam alguma solução, né? De construção de marca. Interessados em ter negócios com uma longevidade, né, com uma grande longevidade, profissionais que têm uma visão empreendedora interessante e que estavam dispostos a, de fato, não serem só prestadores de serviço. Então, eu comecei a entender que são profissionais que passaram muito tempo da vida investindo em si mesmo, tecnicamente, e que agora estavam com um novo olhar de investir nos seus negócios. Então, eu falei, poxa, é um lugar onde eu vou conseguir ter parceiros de muito longo tempo. E eu vou conseguir aplicar tudo que eu gosto de fazer quando eu penso em negócio e em marca. Porque não é que é um território não explorado, porque tem muitos prestadores de serviço ou negócios que hoje olham unicamente ou também para a área da saúde. Mas é uma área que começou a fazer um movimento, a área da saúde como um todo, odontologia, harmonização, estética, enfim, todas as áreas da saúde começaram a olhar muito para existir enquanto negócio. Então, quanto mais eu comecei a me especializar nesse segmento, comecei a trazer insumos e casos, né, para me tornar, de fato, uma referência nesse segmento, eu comecei a me apaixonar mais. E eu comecei, de fato, a entender que sempre tem novidade nesse segmento, sempre tem avanço de tecnologia, sempre tem um novo desafio para os negócios e sempre está nascendo um negócio novo na área da saúde. Então... Sempre novos profissionais entrando no mercado também, né? O tempo todo. E o movimento de... Você atende bastante a área da saúde, você sabe. Toda hora surge uma tecnologia nova, um protocolo novo, uma demanda nova de mercado. Tanto de marcas chegando para investir, né, no Brasil. Muitas marcas investem no Brasil e não é à toa, porque o nosso mercado de consumo é riquíssimo. O consumidor brasileiro, ele é apaixonado por saúde, estética, então todo o tempo ele busca essas soluções. Então, num mercado tão competitivo, com tanto investimento, eu acho que eu poderia criar meu terreninho aqui. Foi por isso. Ari, quando você começou a entregar outras soluções, além das redes sociais, você já sentiu a diferença nos resultados desses clientes? Sim, mas eu sempre acho que para um cara começar a olhar além da rede social, ele também tem que estar preparado para se olhar como um negócio. Porque a maioria quer, às vezes, só a solução de rede social e não entende que o investimento numa plataforma que vai potencializar a sua visibilidade vai também potencializar aquilo que não está bom no seu negócio. E aí, muitas vezes, você investe numa rede social, como é o caso, e quando esse aumento de procura de novos pacientes chega até você, você não consegue atender a demanda, você não consegue converter porque a qualidade do atendimento não é adequada, você não tem suporte, sistema, condução desses novos clientes. Então, quando eu começo a oferecer novas soluções, eu começo a ver clientes prosperando mais do que simplesmente tendo métricas positivas numa rede social. Muito bom. E quando você fala de uma marca que ela se destaca entre os demais, é uma marca autêntica, entra também não só a parte do marketing, né? Mas tem essa parte comercial de você olhar para dentro do negócio do profissional e entender que ele precisa, sim,
ter um bom atendimento. Não adianta, hoje a gente está na era da inteligência artificial, não adianta você automatizar todos os processos e no final ali você não conseguir converter, não conseguir fazer um pós-venda legal para o teu paciente, para o teu cliente, porque isso vai acabar também influenciando na imagem percebida pelo seu potencial cliente também, né? E na sua reputação, né, de mercado. O que acontece, Lucas, é que a maioria das pessoas, quando a gente pensa em marca, posicionamento, em marketing, pensa unicamente em existir de uma forma agradável, bonita, dentro de uma plataforma. E a gente acaba esquecendo que a maioria do serviço que você oferece, ou da solução que você entrega, não é no ambiente digital. A maioria dos profissionais entrega ali no vamos ver, no olho, dentro de uma clínica, né? Quando a gente fala de marca, eu não tô falando de você ter um logo bonito, uma rede social com 20 mil seguidores, com vídeos super bem produzidos pelo Lucas, tá? Não é isso. O ponto é que você, de fato, consiga entregar uma sensação, uma lembrança e gere um desejo em todos os pontos de contato que a tua marca existe. Ela não existe unicamente no teu Instagram bonitinho. Claro que o Instagram pode ser uma plataforma onde as pessoas tenham pela primeira vez contato com a tua marca, através de um conteúdo, de um patrocinado, de uma recomendação, que seja, de um corte de podcast, que seja. O meu ponto é que a tua marca, ela provavelmente existe pelo menos em um ponto de contato digital, que pode ser um Instagram, um Google, um site, enfim. Um primeiro atendimento, que muitas vezes nem é você que executa, pode ser uma secretária, pode ser uma automação, não sei como é que tá hoje o sistema dentro da tua clínica. E aí, ela chega até você. E depois dela chegar até você, esse paciente de fato concretizar a compra de um serviço, passar o cartãozinho, ainda continua a existência da tua marca. Porque é o pós, é o acompanhamento, é a condução, é de repente a reconexão com essa pessoa para ela continue ali comprando outros serviços, soluções ou te indicar. Então entende que a jornada de marca, ela não é unicamente estabelecida num ponto de aquisição de cliente. Ela diz respeito a toda essa estrutura em que a pessoa tem algum tipo de troca com você. E isso inclui, inclusive, a comunicação no teu WhatsApp ou no seu direct, a tua recepção na tua clínica, a condução do teu atendimento propriamente dito. Então, marca não é logo, não é rede social bonita, ela é literalmente toda a experiência que você oferece enquanto profissional, enquanto negócio. E eu tinha anotado aqui uma pergunta para fazer para você, que é quando que uma marca ela deixa de ser apenas uma peça de conteúdo bem produzida, um logo bonito e começa a se transformar em uma marca autêntica? Acho que o primeiro ponto é que uma marca ela nunca deve ser só uma peça bem produzida, um logo bonito, uma rede social esteticamente agradável. Uma marca ela começa a ser relevante e percebida quando as pessoas começam a associar algo a ela. Ou ela começa a gerar lembrança. As pessoas lembram... Acho que é uma pergunta muito legal. As pessoas lembram de você pelo quê? Se você responder, pelo meu bom trabalho, pelo meu bom atendimento, pela minha boa execução, isso é o mínimo que qualquer profissional tem que oferecer. Isso não é uma lembrança máxima do que a pessoa tem, do teu negócio. Quando a gente pensa em qualquer outra coisa que a gente consome na nossa vida, trazendo a gente para um papel de consumidor. Poxa, quando eu lembro da marca tal, eu lembro da cor, eu lembro do aroma, eu lembro da sensação que eu tenho quando eu tô ali, eu sei por que eu recomendo aquela marca. Quando as pessoas começam a associar com certa constância os mesmos elementos, as mesmas lembranças, as mesmas características a você, ao seu negócio, é porque aquela intenção que você colocou na construção do teu negócio está fazendo efeito. Isso é muito importante. Eu posso falar que uma lembrança que eu tenho sobre o McDonald's ou sobre a Uber seja uma lembrança de praticidade? Por exemplo, eu associo essa marca, o McDonald's, para mim é uma lembrança de praticidade. Por quê? Porque ele me oferece um alimento ali, ele mata a minha fome em 5 minutos. Eu peço, o lanche já chegou na minha mesa e... Boa. Vou dar o exemplo, então, pensando no que você está falando. Talvez a principal intenção do McDonald's seja, de fato, comunicar a praticidade. Quando eu penso num hambúrguer prático, numa alimentação prática, você lembra deles. Quando eu penso na mesma solução, no mesmo segmento, mas eu penso no mais gostoso, você ainda pensa nele? Não. Perfeito. Então, tem uma associação
para você enquanto consumidor de uma característica que talvez seja a que eu queira passar. Eu não quero ser o mais gostoso, eu não quero ser o mais premium, eu não quero ser a referência no melhor molho, no melhor pão, enfim, que seja. Eu quero ser o mais prático. Então, a constância da comunicação desses elementos ou da experiência que eu ofereço te traz essa lembrança. Se eu falo para você, Lucas, qual que é o mais gostoso para você? Eu vou pensar em uma outra hamburgueria X. Que provavelmente tem um tipo de serviço diferente, tem um produto, embora seja da mesma categoria, com uma apresentação diferente. Então, entende que dentro do mesmo segmento, quando as marcas decidem trazer experiências, ou entrega, ou visual, ou de fato posicionamento, ela traz lembranças diferentes ao consumidor. É isso que o profissional tem que começar a pensar. Que lembrança que eu gero? O que associam ao meu negócio? O que associam a mim? E essa é a importância do autoconhecimento também, né? Total. De saber que se você é uma pessoa mais introvertida, você às vezes vai para um caminho diferente de uma pessoa igual a você, que falou que gosta de se comunicar, sempre gostou, sempre falou com mais facilidade que outras, né? E para um profissional, sendo mais prático, para um empresário que abriu um negócio agora, qual que é o raio-x que ele tem que fazer agora para o mercado dele, para ele conseguir começar essa construção da marca dele, além de ser intencional desde o princípio? Boa. Eu gosto de falar que existe um quadrantezinho que dá para você fazer. Tipo, literalmente fazer um xizinho assim, escrever 4 coisas que eu vou falar aqui. A primeira são características suas, né? Do que te diferencia. E no que você acredita, no que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você, tá? Vou dar um exemplo inclusive de uma aluna minha, doutora Mari. Uma das características dela, que às vezes as pessoas até colocam um pouco de escanteio porque não acham que é relevante, mas quando a gente fez esse trabalho com ela, a gente entendeu o quanto isso era importante. Ela é uma pessoa que tem a fé e a religião dela como um pilar muito importante. Então, ela constantemente está dentro desse universo, né, da fé dela. E não teria por que eu esconder isso se faz parte da estrutura de pessoa dela, né? Então, a gente colocou ali como características, poxa, eu sou uma pessoa mais doce, mais delicada, mais feminina, eu tenho a minha fé como um pilar, eu tenho a minha família como um pilar, eu sou uma pessoa que valoriza tal coisa, Nesse primeiro quadrante, você vai colocar características suas, elementos da tua vida, coisas que dizem respeito a você, que você acha que é essencialmente ali como se fosse o teu esqueleto enquanto pessoa. Coisas que não tem como você omitir, coisas que geralmente as pessoas se conectam com você por conta disso. Coloca ali nesse primeiro quadrante. Nesses outros 3, o segundo e o terceiro, na verdade, são quase que, de fato, você colocar de uma forma visível esses elementos. Então, como eu me visto ou como eu me comunico? Eu falo visto, mas é como tudo, de fato, aparenta, né? Para que seja compatível com essas características. Igual a embalagem que a gente falou na apresentação. Pronto, falando de um produto, é a tua embalagem. Pensa só, faria sentido, Lucas, eu colocar nas minhas características principais como uma pessoa impositiva, forte, decisiva, enfim, características um pouco mais fortes. E, de repente, na minha forma visual de comunicação, ou até mesmo você que faz a parte de edição de vídeo, ou até uma agência que faz a parte de comunicação, de construção visual. Essa mesma pessoa que tem características de mais força, decisão, enfim, vir com elementos florais, delicados, laços e etc. Não conta a mesma história. Então, eu preciso que a minha estrutura e as minhas características sejam reforçadas em elementos visuais, tá? Então, isso daqui também é um negócio que me pega muito. Em algum momento alguém deve ter falado principalmente as mulheres, eu falo muito com mulher, né? Que você tem que estar com um elemento mais de força, então um blazer, um salto, um cabelo preso, um batom vermelho, uma joia, uma bolsa de grife, todos esses elementos que vão de certa forma remeter que você é um profissional premium, caro, enfim. E não necessariamente isso funciona, né? Então, quando você entende a etapa 1, dessas características que te tornam única, você tem que pensar nos elementos visuais que vão reforçar essas características. Tem o elemento 3, que é a tua comunicação. Não adianta eu falar que eu quero que as pessoas me percebam como uma pessoa super comunicativa, se a minha comunicação verbal, de fato, não passa isso. Então, o terceiro elemento é trabalhar com a minha comunicação, meu repertório, o meu tom de voz,
seja compatível com aquilo que eu quero construir. E o último, não menos importante, é como eu vou construir de fato conteúdos ou usar os canais para comunicar essas características, que é onde eu estruturo, aqui evidencio e aqui eu praticamente tangibilizo tudo isso para que as pessoas possam sentir a estratégia por trás da minha marca e quem eu sou. Que às vezes a maioria das pessoas focam somente nessa última linha que você colocou, né? De olhar só para o Instagram, de olhar só para uma rede social e tentar fazer a mágica acontecer só ali dentro, sem ter todo esse processo que você falou que vem antes, né? Através antes de você começar a comunicar isso para o mundo, né? E o que você falou muito sobre uma posição de valor, de parecer ser mais caro, mais confiante. Dentro de uma comunicação hoje de um profissional que quer atacar esse mercado, um mercado mais premium, qual que é o cuidado que ele tem que ter para não parecer só uma cópia do outro profissional, de uma outra empresa que já fez igual e deu certo para eles? Esse é um desejo que acaba chegando bastante, né, gente? De querer aumentar o teu ticket ou querer atingir um público que tem um poder aquisitivo maior. E aí, eu acho que o ponto não é nem querer imitar um outro profissional. É você não, de fato, virar um personagem absoluto ou perder a mão ali na... Você não viver aquilo, né? Perder a mão no jeito que você conta essa história. Um exercício que a gente sempre faz quando a gente pega uma marca que quer atingir um público a mais, ou quer mudar de fato o público que ele já atendia, é pedir para essa pessoa ter vivência. O que é ter vivência? A gente faz esse exercício, inclusive, com uma indústria que não é da área da saúde, um outro segmento que a gente atendia na parte de incorporadoras, que eles estavam abrindo, de fato, segmento de novos negócios para um outro tipo de público que eles já tinham experiência. E a gente fez o exercício de pegar esse time e levar para uma vivência. A gente colocou eles dentro de um shopping de alto padrão e falou, vão ser atendidos por essas marcas. Para entender o que é diferente. Não é só a tua bolsa de grife. Não é porque você comprou uma bolsa de 30 mil reais que agora você tá mais cara. Não é porque você comprou um carro, os rapazes, né, que gostam muito de relógio, caro, que agora você é mais caro. A percepção de valor que as pessoas têm sobre você é diferente. E mais uma vez, a gente não trouxe essa questão de não é só parecer, é de fato entregar. A gente tem que entender que tudo que é de luxo ou de alto padrão, a entrega disso é completamente diferente. Então, o primeiro ponto que eu faço é tenha um pouco de vivência, pelo menos, do que é o alto padrão para você entender se a estrutura do teu negócio comporta ou se a gente consegue adaptar isso para que, de fato, você consiga entregar. Porque não basta simplesmente adicionar dourado, preto, coisa cara e achar que agora o seu ticket saiu de 1.000 para 20 mil porque você acha que sim, né? As marcas de luxo como um todo, elas têm processos muito bem definidos. A experiência do cliente é algo extremamente relevante, né? Não é algo opcional. E, mais uma vez, quando você começa a entender, inclusive, estudar o posicionamento das marcas de luxo, eu até recomendo a leitura ou até um curso de uma pessoa que chama Ferreirinha, onde a gente entende que as próprias marcas de luxo começaram a mudar muito a forma que elas entregam a experiência para o cliente delas, ou com quem elas se relacionam, a forma que elas se posicionam, porque existe o novo consumidor do luxo, e quem sempre consumiu luxo começou a visualizar essas experiências de uma forma muito distinta. Então, se você quer atingir um público que valoriza a experiência que uma marca de luxo já consome em outros segmentos do luxo, primeiro tem essa vivência de entender o que é de fato estar dentro desse universo, para entender quais elementos podem ser incorporados no seu negócio. Mas sendo muito objetiva, não basta simplesmente colocar um monte de logo, de grife em você que o seu ticket vai aumentar. E essas marcas trabalham muito com o desejo, né? Elas são desejadas pelas pessoas. O que acaba distanciando, trazendo para o mercado da saúde, acaba distanciando aquele paciente, aquele cliente que só está buscando o preço, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que sempre vai ter o curioso perguntando quanto você custa.
Isso é importante. E mesmo as marcas de luxo, Lucas, se você for perceber, tem pessoas que talvez não sejam o público-alvo daquelas marcas, que talvez naquele primeiro momento não tenham o poder de investimento naquelas marcas, mas não só desejam, mas dão um jeito de consumir porque aquilo significa algo socialmente para elas, né? Uma conquista, alguma coisa assim. Uma conquista, um status. Eu tenho um amigo que ele me trouxe uma vez uma fala que ficou por muito tempo assim na minha cabeça, e eu sempre trago isso de exemplo. Eu lembro que uma vez ele fez um tratamento de colocar faceta no dente, e aí ele chegou, vou dar referência pra você saber, o Firmino pra mim, sabe? Assim, sorrisão Mentex. E aí ele falou assim, Ari, eu sei que tá branco, eu sei que passou, tá muito mais do que deveria, mas, cara, eu nem tinha dente direito, entende? Eu vim lá não sei de onde, cara, sempre fui um cara quebrado na vida, hoje eu sou empresário, eu conquistei minhas coisas, ter esse sorriso branco é eu chegar as pessoas saberem que eu paguei caro, que até o meu dente é caro. Então, é status, significa algo na vida dele. E o luxo, ou consumir coisas de alto padrão para algumas outras pessoas, são de fato confirmações sociais de que eu venci, eu conquistei, eu consegui. Quando a gente fala de um profissional que se posiciona dessa forma e começa a gerar desejo, e a gente pensa que só quem se posiciona como alto padrão ou high ticket gera desejo, mas não é. Essa não é a verdade, né? Toda pessoa que transmite autenticidade, ela vai começar, de fato, a despertar desejo das pessoas consumirem quem ela é, porque algo nela é compatível com aquilo que aquelas pessoas acreditam. Né? E o compartilhar o luxo, principalmente quando eu falo como profissional da saúde, às vezes não é nem necessariamente possuir, mas às vezes é conseguir viver. Entende? Sim. É conseguir viajar, é conseguir ter tempo de qualidade. E as pessoas começam a, de fato, desejar aquilo que você transpira enquanto pessoa, entende? Que você transmite, não necessariamente só o que você tem. E entra num ponto também, Ari, que é a conexão que você precisa. Primeiro, entender o teu cliente, o que ele valoriza, e saber transmitir isso, né? Porque se você trabalha e você quer comunicar que você é uma clínica ou é uma empresa padrão A, você tem que entender a mentalidade por trás daquele seu cliente. Agora, até alguns clientes que têm chegado pra gente que o estilo de vida deles acaba se conectando com o meu por conta de tenho tempo para ir numa academia, tenho tempo de praticar um esporte, tenho tempo de viajar. Então já é E eu demorei pra entender isso, tá? Eu demorei pra entender Agora ele posta que joga tênis todo dia. Eu sempre joguei tênis. Aí o que eu comecei a fazer? Eu vou postar que eu jogo tênis também. Dá assunto, né? Sabe? E aí a gente entra num tema de até que ponto que um profissional deve ir em expor a sua vida pessoal para poder atrair ou comunicar com um cliente lá do outro lado. Massa, eu adoro esse ponto, porque tem muito profissional que já chega falando, eu não quero mostrar nada da minha vida. Eu não quero expor nada, ou principalmente quem tem filho pequeno, às vezes não quer, enfim. Ou senão meu esposo é super tímido, ele não quer mostrar nada que a gente faça, enfim. Cara, você não se torna outra pessoa só porque você tá de jaleco. Ou você não se torna essa outra pessoa porque você tá de terno blazer em cima de um salto. Você continua sendo uma pessoa que, por acaso, exerce uma profissão. E a grande sacada que você teve, Lucas, é a que todo profissional tem que ter. Não dá pra separar CPF de CPJ. Não dá. Entende? As pessoas não escolhem consumir você unicamente pelas certificações que você tem pendurada na tua parede. Ou unicamente pelo resultado que você entrega. É muito mais fácil decidir consumir um profissional, recomendar, por ele ser quem ele é, e eu acreditar em quem ele é, do que somente pelo que ele faz. O que você trouxe de, eu comecei a mostrar que agora eu jogo você sempre jogou tênis, mas não mostrava. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o quanto essa nuance da minha vida é relevante pro meu negócio. E aí tem uma coisa que até aconteceu comigo mesmo, que eu vou abrir. Em algum momento eu percebi que o meu negócio e a minha vida estavam em simbiose, assim, e eu era o meu trabalho. E eu parei de comunicar a Ari, só o meu trabalho. E muitos profissionais também passam por isso, né? Parece que ele não existe enquanto pessoa por trás daquele jaleco, que só existe o peso do jaleco e a execução daquele protocolo que ele faz todos os dias.
Quanto mais você coloca a essência de quem você é e das nuances que você tem enquanto pessoa, além do profissional técnico capacitado que você é mais fácil que as pessoas se conectem com você. Exemplo, aquela profissional que eu citei. A fé é uma coisa muito importante. As pessoas que compactuam com a fé dela vão ter mais conexão com ela e até mesmo mais desejo de serem atendidas, porque existe o efeito espelho. Poxa, eu sou uma pessoa que também coloco bastante o quanto eu pratico esporte, porque eu priorizo estar bem. Sim, Isso você é valoriza importante. isso, né? Então, eu imagino que várias pessoas devam ter chamado você para comentar alguma coisa sobre o tênis, ou até numa reunião, numa conversa de negócios, tenha surgido o tema de algo particular que você compartilhou. É normal. Eu sou mãe de pet, gente. Eu descobri que é o melhor assunto que eu tenho com qualquer pessoa. Literalmente, em todo lugar alguém tem pelo menos um pet. Sim. Então, veja, não faz necessariamente nada de diferente na minha entrega, não tem nenhum impacto, mas diz respeito à pessoa que está por trás daquela execução. E eu tenho mais conexão com aquela pessoa por causa disso. Ari, mas qual que é o limite ou não tem um limite? Eu sinto que o limite é você dosar o quanto você quer mostrar. Uma coisa que eu sempre recomendo é, antes de postar uma coisa, principalmente no universo pessoal, pensa se aquilo você quer mostrar para os teus amigos ou aquilo vai agregar alguma coisa para o teu profissional. Que sentido? Você vai numa festa sábado à noite, está se passando um pouquinho de bebê. Faz sentido? Vai agregar de alguma forma para a imagem que as pessoas têm de você? Não. Poxa, mas queria postar porque sim, porque eu quero mostrar para os meus amigos. Manda no Close Friends, né? Se não vai agregar nada para tua imagem de negócio, vai até gerar algum tipo de questionamento, manda no Close Friends ou no grupo dos amigos, mas não precisa tornar público. Então, esse controle, essa nuance entre o que é particular e o que é privado, você tem que saber, você tem que dosar a tua mão. Ou, se você não dosar, saber que você vai ser associado a esses momentos também. Se você é uma pessoa que posta sempre praticando tênis, as pessoas vão associar você a isso. Se você é uma pessoa que posta sempre em festa no final de semana, as pessoas vão associar você a esse elemento também. E até é uma dica, né, para as pessoas que querem também comunicar alguma coisa, que eu sou especialista em marketing digital. Uhum. Tudo bem, você tem que começar a falar então nas suas redes sociais sobre marketing digital. Sim. E não sobre, enfim, um esporte, assim, trazer dentro de a porcentagem, exato, o equilíbrio. Trazer dentro da sua linha editorial ali mais coisas sobre marketing digital do que sobre engenharia, sabe? E foi uma coisa que eu demorei para entender, que é como você comunica, não o que você comunica, sabe? Eu sempre joguei tênis, mas eu poderia comunicar que eu jogo tênis de uma maneira diferente. E aí que entra os elementos de você entender sobre, enquadramentos de câmera, de qualidade, porque tudo isso entra para sua percepção de marca. E aí você deu exemplo, uma pessoa ela vai sair à noite. Ela quer postar muito sobre aquele lugar que ela tá. Às vezes ela tá num Réveillon, nossa, um lugar assim sensacional. Você pode postar sobre aquilo. Mas escolha uma maneira de comunicar aquilo. Que fragmento daquilo Exato. faz sentido você contar. Você vai postar lá às 5 da manhã, você e seu amigo se passar, ou você chega na festa, faz uma foto legal. É isso. Da mesa de jantar, não sei, sabe? Então, assim, é como você comunica tudo aquilo. É a narrativa que a gente conta na rede social, né? Perfeito, é a narrativa. E hoje, para uma marca se sobressair das outras, Ari, além da conexão que a gente já falou, além desse lado pessoal, que é importante de você entender um pouco o nicho que você tá, qual seria um outro pilar que levaria essa pessoa para um outro nível? Boa. Tem uma coisa que eu gosto muito de incitar o pessoal, que é sobre diálogo. A gente esquece que uma rede social, ela é uma rede de troca. Não é uma rede de
simplesmente onde existe uma tela, eu assisto e aquele outro lado não interage comigo. Não é uma televisão, é uma rede social. Então é necessário ter o diálogo, a troca, para que, primeiro, tua audiência de fato se conecte, te traga inclusive insumo para você trazer novos conteúdos, coisas que são relevantes. Mas a audiência como um todo, quando ela decide interagir, ela quer ser ouvida, respondida e ela quer interagir de qualquer forma. Então, para o profissional que usa hoje uma plataforma digital como estratégia, né, para alavancar a tua marca, para crescimento de audiência, para alargamento da tua carteira de clientes, é extremamente importante que você saiba que não basta você postar todo dia um vídeo lindo produzido pelo Lucas no teu feed. Você precisa... A propaganda tá Olha, boa. A propaganda, o merchan, hein? Mas você precisa, de fato, incitar diálogos. Né, trazer questionamentos, pedir o ponto de vista, mostrar que você ouve a tua audiência, que você traz para ela respostas, que você ouve o que ela tá te perguntando. Porque caso contrário, como se fosse uma TV, um programa de TV que eu assisto e que aquela pessoa é inacessível para mim. Para alargamento de audiência, para maior nível de conexão, inclusive de resultado, principalmente quem usa estratégia de rede social, tenha diálogo com a tua audiência. E o diálogo não é simplesmente quando alguém te manda um comentário, você responder, obrigado, florzinha, e colocar um coração, tá? É literalmente, poxa, vi que você me mandou um direct, deixa eu te responder. Ah, não é só colocar caixinha de pergunta e achar que vai, enfim, ter 1 milhão de respostas que provavelmente não vai ter. Mas é entender o que a tua audiência está te trazendo, o que faz ela interagir mais. Traga perguntas, tente ouvir a opinião dela, traga questionamentos. É importante iniciar o diálogo e estender esse diálogo. Uma coisa que a gente fez de estratégia há um tempo atrás, que funcionou muito, inclusive, além de iniciar esse diálogo, pontualmente responder uma audiência por áudio no direct. Isso aqui já é uma estratégia para talvez quem já tenha uma audiência que interage. Por quê? A gente sabe que a maioria dos perfis hoje não são, né? A gestão não é feita necessariamente pelo rosto daquele perfil, né? Principalmente quando a gente pensa numa grande audiência. Uma pessoa que tem, sei lá, 200 mil seguidores, provavelmente ela tem uma gestão profissional por trás daquela plataforma. Então, muitas vezes não é ela que responde à audiência. Vocês devem ver, inclusive, muitos influenciadores fazendo isso. Às vezes pega um story com um trechinho de uma pergunta de alguém que mandou no direct e responde, ou até mesmo responde por áudio. Isso gera uma conexão surreal. Isso motiva a tua audiência a continuar se envolvendo com você, porque eles falam, poxa, ela responde, essa pessoa interage comigo, que legal. As pessoas querem fazer parte, né, da sua cultura, da sua marca também. Exatamente. E esse senso de pertencimento, como que você relaciona ele para uma construção de marca? Aqui a gente está falando mais do ponto de vista da cultura, tá? Quão importante você acha ter uma cultura forte ao longo desse processo, tanto entre os colaboradores, quanto você com essa sua audiência? Perfeito. Olha só, uma coisa que eu sinto que acontece muito com um profissional quando ele começa esse movimento de marca, ou até mesmo de começar a olhar para a cultura, é que parte dessa estratégia só fica mesmo ali no parecer. Então, quando a gente pensa da casa para dentro, às vezes esse personagem que muitas vezes você se veste para existir na rede social, ele não é o mesmo personagem que lidera a equipe. Ou a equipe que está dentro do teu negócio, ou que faz parte da entrega da tua marca, não está alinhada com esse posicionamento. Quando a gente faz uma construção de uma marca onde tem pelo menos uma outra pessoa envolvida no processo, pelo menos uma secretária, ou enfim, um assistente de atendimento, essa pessoa também tem que estar alinhada com o que é esse posicionamento, o que é essa marca, quais são os valores dessa marca. E aí tem uma coisa que é muito importante, principalmente para quem já tem um time de longo prazo, que talvez vá passar por um processo de reposicionamento, que é de fato retreinar essa pessoa para esse novo momento de negócio. Por quê? Talvez essa pessoa tenha hábitos, enfim, de um outro momento do teu negócio, ou tenha hábitos de um outro negócio que ela trabalhou. Isso acontece muito quando você adquire um talento que já veio de um outro profissional do mesmo segmento. Ele vem com hábitos, com costumes, com vivências de um outro negócio, e por mais que ele fosse exitoso lá, ele está entrando num outro universo de marca. Então, ele tem que ser retreinado para o teu negócio, para a tua realidade. Então, aquilo tem que ser constantemente ativado, inclusive. Não é entregar um PDF para a tua equipe, pedir para ele ler e achar que tudo se fez claro.
Se você quer, de fato, transmitir aquela marca pro teu paciente na hora que ele tá sendo atendido pelo WhatsApp, que ele está sendo servido o café, que ele vai passar o cartão ou no pós-atendimento, aquelas pessoas que fazem parte desse processo, elas têm que ser constantemente ativadas em o que é a tua marca, o tempo todo. Primeiro se fazendo claro para você, depois para o teu time, para que ele possa ser um reprodutor do teu negócio, da tua marca. Para todo mundo ter clareza desse processo, né? Total. E para a construção de uma boa marca, Ari, você acha que é fundamental ter um bom método para você seguir? Eu acho extremamente importante você ter um primeiro grande norte, né? Eu tenho o meu próprio método de construção de marca, mas eu tenho muito receio quando as pessoas pensam em um passo a passo de aplicação, porque cada negócio é um negócio, entende? Até tem muitas soluções hoje no mercado de treinamento, de desenvolvimento de marcas que eu tenho grandes dedos pra falar, tipo arquétipo, que eu tenho muitos dedos pra falar. Se você é fã, eu não sou. Mas, porque as pessoas ficam muito dentro de quadrados, entende? Ah, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu posso falar, ah, eu não posso usar essa cor, ai, que não sei o quê. Então, o principal é você ter clareza. Esses 4 pontos que eu trouxe na nossa conversa, pra mim, são os essenciais mesmo, a base. Pensou nisso? Como é que eu vou aplicar isso fora do papel? E aí a gente começa a desdobrar estratégias que façam sentido para cada negócio. E o método Marca Poderosa que você tem, a solução que você oferece, como ele nasceu dentro dessa sua trajetória empreendendo? Boa. Eu sempre atendi mais indústria, né? Então eu tenho ainda uma outra linha de atuação. Quando eu falo de produzir um negócio, um produto dentro de um mercado. A estratégia é X, Y, Z, é isso que eu sei fazer e que eu faço por muito tempo. Quando eu comecei a falar com os profissionais, e aí eu comecei a entender que a galera queria ter sucesso de uma outra forma, né? Seja aumentando o ticket, seja trabalhando mais porque o ticket está mais elevado, seja se tornando mais relevante para a própria indústria, enfim. Eu comecei a perceber que essa bagagem que eu tinha de construção de marca, de produto mesmo para a indústria, poderia ser adaptada para carreiras. E aí eu comecei a, de fato, olhar um pouco mais em como eu poderia adaptar o conhecimento que eu já tinha para esse novo universo, pensando nas carreiras. E basicamente eu construí um método fundamentado nisso, em como eu já colocava marcas dentro do mercado brasileiro, adaptando para o universo de carreiras, que é uma coisa que, de certa forma, os doutores faziam de uma forma desgovernada, então muitas vezes exaustivo, inclusive, criando conteúdo que nem um maluco, sem estratégia nenhuma, olhando simplesmente para a criação de conteúdo como a única solução para ele existir enquanto negócio ou criar relevância, se frustrando, saindo falando por aí que o marketing não funciona, sendo que o que de fato ele estava fazendo era uma ponta mal estruturada, que era criar conteúdo sem de fato ter uma construção de marca. Então, basicamente, o que eu fiz foi uma demanda que começou a surgir para mim, desses doutores que eu já me relacionava, eu adaptei basicamente tudo que eu fiz nos longos desses mais de 15 anos para um método adaptado para o universo das carreiras. Ari, você tem um desafio hoje quanto à comunicação como agência e como Ariane hoje, porque você acaba se comunicando com a indústria e com o profissional. Você tem esse desafio? Eu acho que eu separo bem as coisas. Assim, são comunicações muito distintas, né? Porque o objetivo que eu tenho com cada um deles é bem diferente. Eu tenho... A minha agência existe há mais tempo do que necessariamente a Ari enquanto pessoa... Quanto marca, talvez, enquanto né? marca, olha só. A Ari enquanto marca, por quê? Eu trabalhei por muito tempo em bastidor. Então, inclusive, é um momento que eu comecei a perceber que as pessoas não necessariamente sabiam quem eu era, mas sabiam quem era a minha agência, talvez, que estava executando aquilo. Te relacionavam com a agência. Isso. E olha que coisa. Muitas pessoas nem sabiam que a agência era minha, mas que eu trabalhava na agência. Aí aconteceu um episódio, né, na minha vida, onde eu precisei também começar a olhar para minha marca pessoal
e eu entendi que deixar ela mais forte do que necessariamente a empresa que eu estava poderia me abrir outras portas. E foi justamente o que eu fiz. Então, geralmente, quando eu vou apresentar para um cliente de carreira um case, eu até me apresento. Eu falo, olha, eu era uma pessoa que trabalhou no bastidor por muito tempo. As pessoas nem sabiam o meu nome. Eu sempre tive uma aparência um pouco mais jovem. Então, quando eu ia apresentar, por exemplo, um projeto que envolvia, sei lá, milhões para uma empresa, chegava uma menina com uma aparência de inexperiente, com uma comunicação totalmente amadora, querendo justificar que as decisões que ela estava fazendo para um negócio eram as ideais para aquela corporação. Então, quando eu me vi nesse mesmo cenário, enquanto profissional, e eu comecei a aplicar isso em mim também... Você começou a aplicar o que você vendia, né? Perfeito. Eu falo que o meu case de venda sou eu mesma. Então, em pouco tempo, eu consegui transformar uma pessoa que era uma prestadora de serviços dentro de um negócio em uma pessoa que as pessoas, quando eu falo com um profissional da área da saúde, confiam naquela execução que eu posso, de fato, fazer. Ou minimamente... me abriu portas, como por exemplo, estar aqui hoje com vocês para falar sobre um negócio, sobre marca, ou para palestrar em um negócio, ou para prestar uma consultoria. E hoje o movimento já é um pouco diferente. Algumas pessoas já não sabem o nome da minha agência, mas sabem a área. E aí quando eu falo que eu faço parte daquela agência também, ou que aquilo também é um negócio, falam, eu não sabia. Isso é ótimo, porque o meu nome... E uma coisa que eu sempre falo, que é o teu nome, é a marca mais importante da tua vida, porque é aquilo que ninguém vai te tirar. Exatamente. Nunca. Se você hoje tem uma clínica, tem uma instituição de ensino, tem um protocolo, tem qualquer coisa, em algum momento, principalmente se você tem sociedade, aquilo pode deixar de ser seu por algum motivo. Agora, o teu nome, ele é teu. A imagem que as pessoas têm de você, a tua reputação, ela é tua. E essa é a marca mais importante que você pode ter na tua vida. Por isso que você tem que investir na tua marca pessoal. E é um movimento do mercado de empresários estarem associando seu próprio nome com nomes de outras empresas. E o que acaba acontecendo? Esse movimento do nome acabar fortalecendo esse CNPJ, essa empresa, né? Total. E até um movimento que, até você me perguntou antes da gente começar aqui, é uma construção que eu também estou fazendo, de olhar para o meu negócio, mas um fortalece o outro. Perfeito. Um valida o outro negócio. Perfeito. Sabe? E hoje você... entende algum padrão que os profissionais chegam até você, que você olha e você fala, tem algum parafuso ali para apertar, sabe, que é recorrente de vários profissionais? Eu acredito que começou a mudar um pouquinho, mas como um todo, uma coisa que era mais constante era um profissional chegando com essa ideia de querer ser high ticket. Isso, eu acho que agora tá diminuindo um pouco. Mas a necessidade ou a vontade de ser visto como alto padrão, e esse alto padrão ser associado a um alto padrão, entende? A algo que ele acha que é o óbvio do alto padrão. Isso começou a acontecer bastante depois da pandemia, para ser bem honesto. Eu até entendo que talvez seja um movimento ali de resquício disso, né? Das pessoas quererem... estão saindo de um super momento complicado socialmente, de querer talvez ter mais tempo para viver, lucrar de uma forma mais inteligente, então poder cobrar mais pelo serviço que você tem, ter uma agenda mais flexível, poder viver outros momentos que você quer, tava com aquela ânsia de vida naquele momento, e aí vinha essa pancada de todo mundo falando, agora eu quero ser alto padrão, agora eu quero ser high ticket, agora eu quero atingir público A. Isso veio muito forte, tá? Nos últimos, 3 anos, isso aconteceu com muita força. E agora eu tô começando a entender que as pessoas começaram a compreender que esse pedido de alto padrão é um alto padrão em tudo. Não é um alto padrão só de você parecer caro, é de você ter uma entrega que seja compatível com aquilo. O público ficou mais exigente também, né? Totalmente, muito mais exigente. E uma coisa que é legal da gente pensar em público, não só pensar em público de alto padrão, você falou essa palavra exigente, é que é muito fácil descobrir qualquer coisa sobre um profissional numa rede social, dando um Google, agora pesquisando num TikTok na vida. Então, quando a gente fala de reputação de marca como um todo, se há 5, 6 anos atrás você era um profissional que tinha um posicionamento diferente, ou de certa forma não se preocupou com a tua reputação, com a tua entrega, talvez isso ainda possa gerar impacto hoje.
Eu tenho um caso, Lucas, que é muito legal, de um doutor que ele veio para uma consultoria para eu identificar o que estava acontecendo, porque ele estava investindo há muito tempo, não comigo, mas de uma outra forma no negócio dele e não crescia. Ari, não consigo. O cara era bom no que fazia, a clínica dele era maravilhosa, tinha investimento em tecnologia, atendia de certa forma um público muito legal, mas ele não conseguia expandir carteira. Olha que coisa, eu vou falar boba, mas não é boba. É um sinal de alerta. Tem um Google. A avaliação dele no Google era péssima. Era 2,6 e um monte de pessoas de 5 anos atrás reclamando sobre um atendimento de um profissional que ele não era mais, de um lugar que ele não mais atendia, mas o nome continuava sendo dele. A secretária mudou, né? Porque a experiência que a pessoa teve foi, às vezes, com um terceiro, né? Dentro da empresa dele. Que não tira o mérito. Total. Representando... É tua responsabilidade Exato. também. Isso é legal falar. Porque eu acho que... E agora eu vou falar também como empresária. É muito fácil, quando a gente lidera uma equipe, justificar os erros do meio do caminho como daquele executor, daquela ponta. Mas algo não está sendo bem executado no meu negócio, é responsabilidade minha, se o negócio é meu. Né? Então, no caso dele, não era a secretária. Ele era um outro momento de vida, mas entende que o nome dele continua sendo o nome dele? Claro. Então, aonde eu fosse buscar, existia uma pessoa insatisfeita por alguém ou por uma marca que existiu há 5 anos atrás. E qual que foi o método aí? Qual que foi a virada de chave? Nessa Solução. pessoa, e depois eu vou te falar quem é, porque eu acho que você conhece. A gente fez uma estratégia de... Como o principal ponto de busca negativa era o Google, uma campanha de avaliação para a gente melhorar aquilo. A gente respondeu todos os comentários negativos, porque nem isso tinha sido feito. Isso mostra descaso, inclusive, com a tua audiência insatisfeita. E a gente fez algumas inserções de mídia, para que quando desse um Google, aparecesse coisas mais relevantes do que só essa nota ruim. Muito bom. Eu fiquei curioso. Depois você vai ter que falar o nome dessa pessoa aí para mim. Desse profissional. Ari, caminhando um pouco mais para o encerramento da nossa conversa aqui, se você olhasse hoje para um profissional que está começando agora, a empreender agora, a construir a marca dele agora, quais seriam os 3 passos primordiais que você falaria para ele executar agora? Tá, vamos lá. O primeiro grande passo é visionar quem você quer ser daqui a pouco. Isso eu acho muito importante, porque o seu agora, principalmente se você está começando, e eu sei que não é a realidade de todo profissional começar com um negócio próprio. Às vezes você começa numa sala alugada, às vezes você começa dentro de uma equipe, né? Algo que ainda não é seu. É visionar aonde você quer estar daqui a pouco. E esse daqui a pouco tem que ser muito tangível com a sua realidade. Não é falar, daqui a 1 ano eu quero ter uma clínica de milhões se você está começando agora sem recurso nenhum. Então tem que ser tangível. E por que eu falo que esse é o primeiro grande passo mais importante? Porque se você não sabe onde você quer estar daqui a pouco, onde você quer chegar, não num lugar gigante, mas qual é o seu próximo passo, é muito fácil você se acomodar no lugar que você está agora. Total. Segundo, é de fato começar a estruturar o teu negócio, a tua marca desde o dia 1. Desde o dia 1 você tem que se enxergar como um negócio e não como um profissional executor que está trabalhando para pagar boleto. Então, ter uma noção clara de como você quer que as pessoas se sintam, por que as pessoas vão te escolher, que tipo de pessoa você quer atrair para o teu negócio, pelo que você quer ser reconhecido. Né? Isso é extremamente importante. Por quê? Mais uma vez, daqui 5 anos, se eu der um Google no teu nome, o que você quer que apareça para mim? Então, desde o primeiro atendimento, no primeiro movimento, tenha clareza que você é um negócio, você não é só um prestador de serviço que vende a tua hora. E terceiro, comece a entender quais canais você pode utilizar para comunicar o negócio que você é. Negócio não se sustenta só de Instagram, tá? Negócio também não se sustenta só de indicação. Eu gosto de dizer que um negócio saudável, rentável, com longevidade, ele tem que ter pelo menos 3 torneirinhas abertas. Então, pelo menos 3 fontes de captação de novos negócios. Uma, com certeza, pode ser indicação, só que a indicação só existe se você fizer uma boa entrega. Outra pode ser um Instagram, claro, mas pense numa terceira fonte, seja parcerias, seja os ambientes Google, que você né? frequenta, networking. Pelo menos 3 torneirinhas ali tem que estar rodando, porque se em um mês uma secar, teu negócio não vai cair, não vai quebrar, você vai conseguir se sustentar.
Então, olhe com carinho já para essa construção de nome, porque está dentro de uma plataforma digital, no ambiente de networking, ou enfim, tendo boas recomendações, tem a ver com o teu nome já com a construção do teu negócio, da tua marca. Ari, mas como não desanimar no meio desse processo todo? No meio de empreender? No meio de construir uma marca única. Boa. Eu acho que nada é mágica. Isso é muito importante, né? Eu acho que criação de algo que você vai carregar para a vida inteira, você tem que entender que não é de um dia para o outro. Eu gosto de fazer uma relação mesmo como se fosse você comprar um terreno que você vai construir a casa dos seus sonhos, tá? Então, tem uma série de questões e de situações até essa casa de fato existir, né? Você tem que escolher um bom terreno, você tem que fazer um bom planejamento, né? Um bom projeto, começar a comprar os insumos, ter bons executores, mão de obra, para que um dia aquela obra de fato aconteça e seja a casa dos teus sonhos. A construção da tua marca não é diferente, é uma construção. Se alguém te prometer que você vai se tornar uma grande referência em um mês, é mentira, tá? E isso é muito importante. Se você olhar para qualquer marca que você consome hoje na tua vida ou que você deseja muito consumir, ela não foi de um dia para o outro que foi construída, né? Foi muito importante ter constância, estratégia. E eu acho que constância realmente é uma palavra muito boa, né? Que é pra gente entender que tem vezes que talvez a gente sinta um pouco de desânimo ou que os resultados não estão vindo tão rápidos, mas é muito importante a gente olhar para o que está dando certo ou para onde a gente começou e onde a gente está agora e celebrar isso também. Então, isso inclusive é um exercício, Lucas, que eu fiz muito comigo mesma. Às vezes a gente tem tanta ânsia de conquistar aquilo que é o prêmio maior, vamos dizer assim, né? Que é o que tá no final do arco-íris. Que a gente, de fato, não olha tudo que a gente já construiu. O pequeno passo, a pequena conquista. Poxa, 2 meses atrás eu tinha 5 pacientes, agora eu tenho 15. Mas o meu sonho era ter 200. Calma, você tem 15, vamos celebrar. Foi um passo, foi uma conquista. Então, celebrar os passos de onde você veio, de onde você tá, mas sempre visionando aonde você quer chegar. E nada impede também de você mudar essa rota ao longo do caminho, né? Totalmente. Não quero mais atender esse público ou não quero mais comunicar com esse público também. Total. Acho que não ter medo também, né? Tem uma coisa dentro do universo dos marqueteiros, que é o que eu pertenço, que a gente fala bastante, que a gente tem discutido muito e que é muito bom quando eu penso em marca e quando eu faço essa relação com o teu nome ser a coisa mais importante. Que às vezes as pessoas, quando você constrói uma marca forte em volta do seu nome, as pessoas confiam tanto naquilo que você faz e no que você fala, que é muito mais fácil você migrar de setor, vamos dizer assim, ou de solução, porque o teu nome traz confiabilidade. Tá? E a gente vê muito isso, tá? Em profissionais de outros segmentos. Eu falo em específico do meu universo, que é muito normal um cara que é um gigante do marketing falar sobre uma linha de atuação e daqui 2 anos tá vendendo um produto totalmente diferente ainda dentro desse universo, porque o nome dele traz confiança. Então eu associo a solução que ele traz para mim como algo positivo, porque o nome dele é forte. Para um profissional, não é diferente. Construir o teu nome é tão importante que se daqui a pouco se hoje você fala sobre fios e daqui a pouco você quiser falar sobre tecnologias, outras soluções, o teu nome vai ser associado à qualidade daquilo, a recomendação que você fizer vai ser bem vista porque as pessoas confiam em você. O mercado de influencer nunca teve tão aquecido, né? Total. E é a relevância que você entrega e confiança através do seu nome, da sua marca, né? Total. Não tem gente que vende whey e body splash? Então, por quê? As pessoas confiam no nome da pessoa, né? Exatamente. Ari, como você quer que a marca Ariane Lima seja lembrada pelas pessoas? Esse aí é um exercício muito importante que eu tenho que fazer hora ou outra pra gente entender se tá no caminho certo, né? Mas acho que principalmente é que as pessoas me entendam como uma facilitadora para que elas cheguem mais próximo dos objetivos dela. Como o meu método se chama Marca Poderosa, eu quero de fato que as pessoas entendam que eu sou uma profissional capacitada e capaz de deixá-las mais próximas da verdade delas, da autenticidade delas e que isso dê força, potência e que elas sejam mais autênticas. Eu quero ser uma profissional capaz de transmitir isso para as pessoas e que elas confiem o nome delas, o negócio delas, nas soluções que eu posso oferecer. Muito bom, hein?
Agora deixa a rede social pro pessoal te Bom, achar. eu estou em todas as plataformas como arianelima.mkt. Minha plataforma principal é o Instagram, mas em breve estaremos aí também no canal no YouTube semanalmente. Muito bom, hein? O YouTube é bom, hein? É bom, né? Nossa. Olha só, tô olhando pra ele. YouTube Shorts é uma dica pra quem... Aí, ó. Pra quem trabalha em Instagram e TikTok, vai no YouTube Shorts. Mas não deixe de estar no TikTok também. Também. A gente ia fazer um episódio só de TikTok, porque olha, Vamos vou fazer. te falar. Acho que a gente podia fazer o próximo, quando você voltar, a gente falar só sobre esse terceiro pilar que você falou, os canais de aquisição. Uhum. E aí destrincha cada um deles, né? Uhum. Ari, muito obrigado por ter vindo conversar aqui comigo. Queria te agradecer mesmo, porque você... Já falei no começo do episódio, mas você é uma pessoa que eu admiro muito Obrigada. muito o teu posicionamento dentro das redes sociais. E a comunicação, que você fala com mulheres, você encoraja mulheres a construírem uma marca e a gente precisa cada vez mais de marcas autênticas, Total. né? Cansado de Ctrl-C, Ctrl-V, de marca, enfim, genérica. E é isso, obrigado, viu? Queria agradecer também os nossos patrocinadores, agradecer a Flow Coffee Morumbi, que é um restaurante na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi. Eles entregam para você toda a solução para o seu evento de coffee break, eles vão até o seu evento, eles têm também uma estrutura lá para iFood e outras plataformas aí que você pode pedir na sua casa. Agradecer também ao Do Zé Café, que está sempre aqui com a gente. Do Zé Café é uma marca, um case de sucesso de cafés especiais. O Zé é não um produtor, mas ele é acho que um curioso que virou um grande selecionador de grãos. Ele vai até as fazendas aí do Brasil e seleciona os melhores grãos, traz aqui para São Paulo. Que massa. E eu acho que é um baita case de sucesso, e ele deixou também um mimo aqui para nossa convidada. Eita, sim, eu sei fico que feliz. gosta também de café. Amo. Agradecer também a agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui no estúdio deles em Moema, em São Paulo. Vou deixar as redes sociais deles aqui também. Rede social da Ariane vai estar aqui embaixo também. E eu acho que é isso, né? Última coisa que eu tenho para falar é para você que tá aí do outro lado, que eu tenho uma métrica, a gente tem uma métrica aqui, que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então, por favor, você aí que não tá inscrito no canal, é uma coisa que não paga nada, você só vai se inscrever e vai ter as novidades e vai ficar atualizado de todos os vídeos que a gente posta semanalmente, os cortes aí diariamente. E compartilhar também com aquele seu amigo, amiga, colega, empresário, que também vai ficar muito antenado do papo que a gente teve. Foi maravilhoso, Ari, muito obrigado, viu? Obrigada você, Lucas, tô super Vai feliz. ter que voltar, vai ter que voltar. Eu vou com muito prazer. Valeu, gente, obrigado, até semana que vem. Tchau.